Preocupados com o bem-estar dos funcionários, bancos e grandes empresas brasileiras têm levado a ginástica laboral cada vez mais a sério. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que mais de 10% dos casos de incapacidade por perda de movimentos ligados ao trabalho são relacionados a problemas em nervos, tendões, músculos e estruturas de suporte do corpo, como a coluna. Segundo o relatório divulgado em abril pela Organização Internacional do Trabalho, as perturbações músculo-esqueléticas constituem o mais comum problema de saúde relacionado com a atividade profissional. No Brasil, essas perturbações são conhecidas como doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, ou DORT, normalmente provocadas por movimentos repetidos de uma parte do corpo que levam às lesões. Oferecida no local de trabalho, a massagem laboral tem como objetivo promover o relaxamento e prevenir essas lesões, além de ajudar no alívio de dores localizadas. E para falar comigo sobre saúde no trabalho, no Momento Saúde de hoje, está o diretor de eventos corporativos, palestrante e consultor da Laborfit, Rodrigo Hilber. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a vocês. Rodrigo, eu falei um pouco das lesões físicas, né? Das doenças, uma das doenças ocupacionais são as físicas, Isso. Mas a gente tem mais duas, as psicológicas e as emocionais, é isso? Fala um pouquinho pra gente. A gente tem, eu falo que todo ser humano, ele tem 3 vertentes que sustentam a sua qualidade de vida. A vertente da saúde física, a vertente da saúde emocional e da saúde social, certo? O que você colocou que é o dado de 10% dos trabalhadores que a OMS coloca são relacionados à doença física. Que é a DORT, que é o excesso de movimento repetitivo. Okay? Isso causa tanto no ambiente fabril quanto no ambiente administrativo, ou excesso ou a falta de movimento. A gente tem mais outras 2 doenças, ou melhor, outras 2 causas, né, que podem ser consideradas, que é da sua saúde emocional e saúde social. O emocional é relacionado com o estresse e, logo em consequência, o social, porque uma pessoa estressada, ela não consegue se relacionar bem com o próximo. E Rodrigo, a maioria dos afastamentos são relacionados a doenças ocupacionais ainda hoje. E segundo dados, né, uma pesquisa aponta que 70% das empresas se preocupam com a qualidade de vida dos seus trabalhadores. Mas nem todas ainda fazem uma prevenção, como a ginástica laboral, entre outras coisas. O que se deve isso, você acredita, que das empresas ainda relutarem, parece um pouco, em relação a isso? Acho que isso é um processo. Isso é um processo. Então, vou te dar um exemplo de uma das empresas a quais a gente presta serviço, que é a Natura. A Natura, há 16 anos atrás, quando a gente foi implantar o programa de ginástica laboral, nós propomos que cada setor, cada jornada de trabalho tivesse a pausa de 7 minutos, certo? Logo, imagina você, diretor fabril, você olha e fala assim, não, você sabe quanto eu vou deixar de produzir se eu parar 7 minutos? E realmente é um número grande, certo? Hoje, se você for fazer uma análise na Natura, como que funciona? Cada jornada de trabalho, cada setor para, não só os 7 minutos, para 21 minutos. Ou seja, se você pegar 3 jornadas, primeiro, segundo e terceiro turno, dá mais de 1 hora com a fábrica parada, certo? Porém, se você for ver o número de produção, ele continua tão grande quanto o que antes não tinha parada nenhuma. E em contrapartida, você tem aqui um funcionário mais alegre, mais disposto, um funcionário muito mais envolvido e comprometido com a empresa, com o resultado da empresa e com o próximo que trabalha junto com ele. Você acredita, então, que um dos fatores de ter um pouco de relutância por conta, pelas empresas para fazer esse tipo de parada, para introduzir alguma ginástica, alguma coisa que facilite, né? Que facilite esse dia a dia do trabalhador. Esse é um dos motivos, então, de parar a produção, essa maior preocupação de parar a produção, de atrapalhar a produtividade? Eu acho que são 2 motivos. O primeiro motivo é esse, que assim, tanto na área fabril quanto na área administrativa, né, são 2 setores, mas estão interligados, ainda existe um mito, que isso é um mito, que se ele parar por 5 minutos, ele vai perder o foco, vai perder produtividade, né, e isso é um mito. Por quê? Porque a gente já conseguiu provar que isso não é verdade na prática.
E existe um segundo motivo, que é o financeiro. Porque quando a empresa faz um investimento inicial focado em qualidade de vida, esse investimento não está relacionado diretamente com o seu produto final. Está relacionado com as pessoas que trabalham dentro da empresa, certo? Então, se você investe X, você não consegue ver qual é o retorno direto que esse X pode te dar em lucratividade. Você vai conseguir ver isso quando? Ao passar do tempo. Quando você tiver um funcionário que vai ter um número de afastamento menor, que você vai ter um funcionário que vai ter um número de lesões menor, vai ter um funcionário mais alegre, mais disposto, a produção dele vai ser maior, certo? Então isso leva um certo tempo. E às vezes as empresas não têm esse tempo, eles não querem entendem. esperar, né, esse tempo. E aí Exatamente. acabam desistindo. Muitos desistem de fazer quando contratam sua empresa, por exemplo, o trabalho de vocês lá na Laborfit, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ok. Quando contratam vocês, geralmente eles chegam no término do projeto que vocês fazem, as ações que vocês fazem, ou muitos desistem nesse meio de caminho aí, nesse meio do caminho? Olha, Juliana, a gente tem dois casos lá. Um caso é daquela empresa que ela não enxerga o resultado, então ela nem inicia o projeto. Ela nem inicia, ela não dá o start, certo? E tem o segundo caso que ela inicia o projeto, porém, ela olha e fala assim, eu quero buscar o maior custo-benefício, ou seja, o mais barato. E sabe aquela história do mais barato que sai caro? Então ela pega uma empresa que não é profissional, que trabalha somente com estagiário, trabalha na informalidade, certo? Contrata essa empresa porque ela é mais barata, porém, dá 3, 4, 5 meses ela não vê o resultado. E o que ela faz? Ela cancela o contrato com essa empresa e fala, olha, programa de ginástica laboral, todos esses programas que estão dentro, né, de qualidade de vida, isso aí não serve para nada. Por quê? A gente colocou aqui e não gerou resultado. Porém, não gerou resultado porque foi contratada uma empresa errada. Com a gente, hoje, é até engraçado, porque a gente mais reimplanta programas de qualidade de vida do que implanta, certo? Então, a gente pega boa parte aí dos nossos clientes, são empresas que vieram de outras empresas, né? E não tiveram boas experiências e falam, olha, a gente vai dar o último tiro. Então, se deu certo, ótimo. Se não deu, a gente nunca mais toca isso. Mas estamos há 25 anos no mercado, então a gente já tem uma boa bagagem e a gente consegue mostrar que isso gera resultado, sim, tanto para o negócio quanto para as pessoas que fazem parte desse negócio. O que é o importante, né? As Sem pessoas dúvida. que movem, né, a empresa, os trabalhadores que movem a empresa. Então, se eles não estão trabalhando bem, com qualidade de vida, como você diz, a empresa também não produz. Você sabe que uma vez eu estava num bate-papo com um engenheiro de uma empresa e ele falou assim que o mais importante dentro da empresa é a alta tecnologia. E eu falei que não, eram as pessoas. Ele falou, não, mas o nosso resultado hoje, quem gera é a alta tecnologia. Eu falei, então vamos fazer um teste? Tira todas as pessoas da empresa e deixa a alta tecnologia trabalhar sozinha. Não funciona. Certeza, claro então, as que não. pessoas é o maior valor, o maior investimento que toda empresa tem, sem exceção. Sem exceção. E, Rodrigo, é mais comum, né, se ter esses projetos em grandes empresas. Vocês trabalham com pequenas empresas, assim, lugares menores, como lojas, ou pessoas individuais que procuram, por exemplo, um motorista que trabalha o dia todo? Como que funciona isso ou não? São só empresas grandes? Certo. O nosso foco é corporativo. A gente atende desde pequenas, médias a grandes empresas. Porém, todas as empresas que a gente atende, a gente acaba estimulando as pessoas para que elas também procurem a sua qualidade de vida. Porque existe aqui um engano. Qual é o engano? As pessoas muitas vezes colocam a responsabilidade da sua qualidade de vida na empresa a qual elas trabalham. E isso não pode acontecer. A responsabilidade da qualidade de vida de qualquer pessoa é da própria pessoa. A empresa ela pode te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, mas a responsabilidade não é dela, é sua. Certo? Então a gente estimula as pessoas para que elas cuidem da sua qualidade de vida. Como? Frequentando uma academia. Extra empresa também. Vocês dão dicas para que elas Isso. continuem isso em casa, por exemplo. Nós não atendemos ela fora da empresa. Fora da empresa. Mas certo? estimula para que ela continue o trabalho fora da empresa. Isso. Tanto o trabalho físico,
que seja numa academia, quanto trabalho emocional, social, com a sua família, com seus amigos, que é importante você ter um tempo para sua família, amigos, um tempo para o seu lazer, um tempo para a sua meditação. Que te renova também para voltar ao trabalho. Todos os dias. Qual que é o período mais ou menos que vocês trabalham com esses projetos nas empresas? Tem um mínimo e um máximo para incluir esses projetos e que eles deem resultados? Vocês passam um período máximo? Olha, a gente tem desde pequenas implantações, né, projetos de 1 mês, 2 meses, porém, o que a gente recomenda é que isso seja algo interminável. Porque você não pode virar para a pessoa e falar assim, olha, por 1 ano eu vou te dar um estímulo à qualidade de vida, mas ano que vem eu não te dou mais estímulo. Isso é algo que a empresa, quando ela adota e ela sente o resultado, eu falo assim, não só no resultado quantitativo da empresa, mas no resultado qualitativo. O que é o resultado qualitativo? Ela percebe o quanto os seus funcionários estão mais satisfeitos e mais comprometidos com a empresa em si. Ela percebe que isso não tem o período. O período é para sempre. E esse número de afastamentos acaba diminuindo, muito, né? Porque muito. Você tem algum dado disso, de afastamentos dessas doenças ocupacionais, depois do pós-projeto de vocês? Isso varia muito de empresa para empresa, certo? Tem algumas empresas que você tem um número maior de afastamento, que a gente já conseguiu reduzir aí 60%, 70%. Né? Tem algumas empresas que o número de afastamento é muito baixo, certo? Por quê? Porque o maior problema dela não é o afastamento tanto pelo físico, certo? O maior problema dela está aonde? No estresse emocional. Então, ela não gera um afastamento, mas gera o que a gente chama de um presenteísmo. O que é o presenteísmo? A pessoa vai trabalhar com o seu corpo, mas a sua mente está em outro lugar. Então, isso é um dado que você não tem em números, porque a pessoa está lá presente no trabalho. A única coisa que ela não está o quê? Gerando resultado. Não quer dizer que ela esteja produtiva. Isso. Né? Então, a gente muda esse dado de presenteísmo, certo? Então, a gente faz com que as pessoas vão trabalhar mais dispostas, mais focadas, né? Com o quê? Com a sua atenção aonde? No trabalho. E quanto tempo é o período para se fazer, por exemplo, dos projetos que vocês implantam? Você tinha dito 7 minutos. Aí, nesses 7 minutos, o que é feito? Como que vocês fazem? Depende do projeto, é claro. Mas quais são os mais comuns, então, que geralmente sempre vocês implementam? Tá. O nosso carro-chefe é a ginástica laboral, certo? Dentro da ginástica laboral, a gente tem uma gama de atividades. Então, a gente tem desde atividades físicas, mini palestras, atividades lúdicas, atividades de integração, certo? Então, atividade física, qual é o objetivo? A gente movimentar o corpo da pessoa, certo? Para quê? Para aquela parte que você não movimentou seu corpo durante o ambiente de trabalho, então as pessoas têm o costume de falar assim, o caixa de banco, onde que está o problema dele? Está nos punhos, nos dedos, que ele digita muito. Porém, se você parar para pensar, as pernas é um grande problema, porque ele não movimenta, ele fica sentado o dia inteiro. Então a gente precisa movimentar o quê? Os membros inferiores também, certo? E em relação ao que ele movimenta muito, a gente faz o quê? Uma compensação, um alongamento, certo? E dentro de atividade física, a gente abre uma outra gama, que as pessoas falam assim, a ginástica laboral é sempre aquele alongamento, a mesma coisa, né? E não é mais. Ginástica laboral a gente leva técnicas como yoga, tai chi, pilates. Então tem diversas técnicas que a gente utiliza dentro da ginástica laboral. Legal. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com mais Momento de Saúde, conversando aqui com o Rodrigo Wilbel sobre saúde no trabalho. Rodrigo, então melhor prevenir do que tentar curar posteriormente essas doenças, né, que você não gosta de chamar de doença. Com certeza. Nós não gostamos de chamar de doença porque eu falo que o ser humano ele é influenciável. Então, se você vira para a pessoa e fala assim, olha, aqui dentro do ambiente de trabalho corre o risco de você ter uma doença. Logo na cabeça dele, ele fala o quê? Eu estou doente. Então, a gente gosta de falar que dentro do ambiente de trabalho não tem doença, tem coisas boas, certo? Tem o relacionamento, tem a sua postura. E as pessoas falam, mas minha postura é ruim, então vamos melhorar ela. Vamos trabalhar para melhorar ela, certo? Então, a gente gosta de trabalhar sempre com a prevenção. E a prevenção, né, muito mais com essa troca de energia, né, tanto uma energia física com a atividade física, quanto uma energia para o seu emocional, que é o lúdico, a integração que nós falamos. É o lúdico, então a gente costuma levar muitas vezes para dentro do ambiente de trabalho personagens caracterizados que tratam temas específicos, certo? Então, como por exemplo, você falar assim, um dos temas que mais gera o estresse, certo? É o quê? O nervosismo das pessoas. Então vamos tratar esse nervosismo. Então, a gente acaba levando um personagem que a gente fala que é o super feliz. Ele vai caracterizado com uma fantasia do super-homem, né? E ele trabalha com as pessoas falando que o super-homem, o super-herói hoje não é aquele que faz algo impressionante, mas é aquele que consegue trabalhar todos os dias feliz com aquela vida que ele tem, com as pessoas que estão ali do lado, com o trabalho que ele tem. Vocês acabam fazendo alguma ação específica, dependendo, como você estava falando no bloco anterior, sobre o bancário, por exemplo, o caixa, ele está digitando. Então, aí pode ocorrer o problema físico, até que a gente falou no comecinho, a DORT ou o LER, né, que são similares. Ok. E também tem que trabalhar os outros que ficam imóveis, por exemplo, a perna. Vocês trabalham especificamente com algumas pessoas? Prevê o projeto de vocês isso ou não? É um projeto geral que Tem também. abrange? Tem também. Eu costumo falar que o início de um projeto, muitas vezes a gente faz uma ação, aquela ação impactante, para quê? Para pegar esse ponto mais crítico, certo? Então, vou lhe dar um exemplo. Dentro da área fabril, quando as pessoas trabalham muito de pé, ela acaba tendo uma supercompensação hoje na sua lombar. Então, o início do projeto é o quê? O foco na lombar das pessoas. Seja fortalecimento da musculatura que envolve ela, certo? Para quê? Amenizar qualquer tipo de problema, quanto o próprio alongamento para compensar o excesso de força que ele tem no dia a dia. Então, existe sim um projeto de impacto. Porém, logo após isso, você tem que trabalhar o corpo como um todo, certo? Porque não existe, olha, a gente precisa trabalhar só a lombar. Porque se você trabalha de pé, você concorda que a força também está em cima dos seus pés, do seu tornozelo, do seu joelho, certo? Se você trabalha com movimentação nos braços, você está sobrecarregando os seus ombros também. Então você precisa trabalhar o corpo como um todo, inclusive a cabeça das pessoas. Isso, e como que vocês trabalham a cabeça das pessoas, o emocional, para que reflita no social, como você disse? Certo. A primeira coisa é o investimento no treinamento dos nossos profissionais. Certo? Começa por eles. Começa por eles. Não tem como você alegrar alguém sem que você seja alegre. Então eu falo que se eles chegarem estressados, mal-humorados dentro das empresas, eles não vão conseguir alegrar ninguém. Então esse é um dos valores da nossa empresa, inclusive, é a alegria. A pessoa precisa ter satisfação naquilo que ela está fazendo, gostar daquilo que ela está fazendo. Aí essa energia, ela é automática, né? Então eu falo que se você entrar num ambiente de trabalho alegre, disposto a motivar o próximo, certo? Essa energia contagia de forma automática. Então começa pelos seus funcionários. Perfeito. E aí é isso que eles passam. Isso. Existe alguma ação específica para isso? Ou que você recomenda ou não? Para os nossos funcionários ou para todos? Para todos, para isso, todos. Para todos. Olha, eu falo que cada pessoa ela tem que ter consigo
o que eu preciso fazer logo que eu acordo para me motivar, certo? Tem gente que acorda meio, eu gosto de chamar assim, meio ursão, sabe? Que ele vai rastejando, espreguiçando. Tem problema você acordar assim? Nenhum. O problema é você passar o dia todo assim, certo? Precisa de um tempo, o seu tempo, passado esse tempo, pronto, né? Pronto, então o que você precisa? Quando você acorda, você precisa achar uma forma de ganhar energia, certo? Então tem gente que fala assim, quando eu acordo eu espreguiço, eu ganho um pouco de energia, eu tomo um banho, eu ganho energia a mais. Quando eu vou para o ambiente de trabalho, eu vou olhando todo o ambiente à minha volta e essa energia ela vai te contagiando. Para quê? Para que no momento que você chegue no seu ambiente de trabalho, você esteja com o seu astral lá em cima. Então a dica é se perceber, ver o que faz bem para você. Isso, cada um tem alguma coisa que possa te ajudar. Tem gente que gosta de praticar uma atividade física de manhã, tem gente que gosta de fazer uma meditação de manhã, tem gente que gosta de namorar de manhã, tem gente que gosta de fazer um ótimo café da manhã, né? Eu, por exemplo, eu adoro curtir a minha filha de manhã, ela me dá uma energia que me motiva a ter um dia muito mais eufórico no sentido de grandes energias, alto astral, né, do que quando eu acordo longe dela, você fica com aquelas saudades, certo? Eu queria que você desse algumas dicas para o pessoal de casa. Por exemplo, a dona de casa que está ali naquele trabalho maçante de todos os dias, tanto físico, né, e também emocional afeta. Queria que você desse umas dicas que você daria para os seus clientes, né, para o pessoal que está assistindo a gente, ou para o motorista também que está dirigindo, fisicamente, por exemplo, o que ele pode fazer naquele momento, está parado no trânsito, Certo. né? O trânsito está parado e está cansativo. O que ele pode fazer para relaxar um pouco o corpo e seguir em frente o dia, né? Vamos lá, a primeira dica é pratique atividade física. Atividade física, tem gente que fala assim, a atividade física eu tenho que praticar para ter um corpo mais em forma, né? Focado no meu abdômen mais sarado, meu músculo mais forte, também. Porém, o objetivo principal da atividade física é você produzir o que nós chamamos de endorfina. Endorfina é um hormônio que o seu corpo produz quando você pratica atividade física, que ele causa o quê? A sensação de prazer, bem-estar, conquista, vitória. Então a primeira dica é pratique atividade física. Segunda dica é alimente a sua mente de coisas positivas, certo? Então, se você está assistindo este programa, você já está alimentando a sua mente de coisas positivas, certo? Então, veja tudo que o mundo lhe proporciona de coisas boas. E olha que é muita coisa o dia todo, certo? A terceira dica é o quê? Cuide de quem você mais gosta. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, certo? Isso é importante para você gerar o quê? Uma energia para você mesmo. Então, existe uma história que fala assim, o rei chamou um mago e perguntou, mago, eu tenho 3 dúvidas na minha vida. Pois não. Primeira dúvida é, quem é a pessoa mais importante da minha vida? Segunda dúvida é, qual é o momento mais importante da minha vida? E a terceira dúvida é, qual é o segredo? O mago respondeu, meu rei, se você perguntar isso para 1000 pessoas, provavelmente você vai ter 1000 respostas diferentes. Porém, tem uma resposta que simplifica todas elas. A pessoa mais importante da sua vida é aquela pessoa que está do seu lado agora, independente de quem quer que seja. A segunda dúvida, qual é mesmo? O momento mais importante da sua vida. O momento mais importante da sua vida é o hoje, é o agora. Valorize seu passado, pense no seu futuro, mas viva o seu presente, certo? E o segredo da vida? O rei perguntou, extasiado ainda com essas respostas, né? O segredo da vida é simples. Faça a pessoa mais importante da sua vida, ou seja, aquela pessoa que está do seu lado agora, feliz. Esse é o segredo da vida. Muito legal. E na prática, teria alguma... na prática, sim, que eu digo, por exemplo, a ginástica laboral, teria alguma dica para o motorista, por exemplo, fazer isso no momento, no trânsito? Ele está agora parado no trânsito. Ele poderia fazer alguma coisa que para a sua parte física, que desestressasse aquele momento? Vamos lá, dando foco para o motorista, Isso. Né, o foco do motorista é primeiro, cuide de você estar numa postura correta, certo? Nem sempre aquela postura confortável é a correta. Então a postura correta qual seria? Você estar com o seu tronco alinhado, com um ângulo que nós chamamos de 90 graus do seu quadril, do seu joelho ou mais, certo? Por quê? Porque se você estiver com um ângulo menor do que 90 graus,
certo? Ele pode o quê? Causar uma pressão nos seus vasos sanguíneos e isso causar até um problema circulatório. Então, sempre um ângulo de 90 graus ou mais, ok? Fora a postura, é o quê? Nos momentos de pausa, o sinal vermelho, você peguei engarrafamento, parei no trânsito, faça compensação, certo? Compensa. Se você está todo momento aqui, seu ombro está tenso, vamos relaxar os seus ombros? Faz um alongamento para o ombro, certo? Você está tenso por causa do trânsito, a sua tensão ela é acumulada muitas vezes aonde? Na região do trapézio, logo no pescoço. Então faz um alongamento para a sua cabeça de um lado, do outro, gira o seu pescoço, isso te ajuda, certo? E existe, para mim, tão importante quanto isso, eu gosto de falar assim, que é a lei do pode ir. O que é a lei do pode ir? Sabe aquela história? Tem um rapaz que está cortando a sua frente, você fala, não, esse lugar é meu, você acelera para não deixar ele entrar na sua frente. Isso te causa um estresse, causa um estresse para o próximo. Então faz o seguinte, dá uma diminuída, fala para ele, pode ir, deixa a sua frente, você não vai perder nem 10 segundos com isso, e vale a pena. Vale a pena para minimizar esse estresse, Sem dúvida. E para a dona de casa que está ali, fazendo o seu trabalho de casa, seu serviço doméstico, que dicas você daria? Alongamento também? A primeira delas é, coloque sua vida ativa, certo? Você precisa se movimentar, mesmo estando dentro de casa. Tem gente que fala assim, mas eu varro o quintal, eu já estou fazendo um movimento. Legal, vamos pensar em outros movimentos para compensar esse também? Né? Vamos fazer um alongamento, uma yoga, um tai chi, certo? E como que eu posso fazer isso? Minha sugestão é, sempre procure um profissional da área, certo? Então, procure um professor de educação física, especializado naquilo que você quer fazer. Peça algumas dicas para ele, não necessariamente você precisa ir para a academia, mas se você pedir algumas dicas, eu tenho certeza que você dentro da sua casa já vai poder fazer muita coisa. Consegue fazer, né? Sem dúvida. Okay. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Momento de Saúde, falando sobre saúde no trabalho com Rodrigo Ilbel. Rodrigo, e o estresse dos principais causadores de afastamento também nas empresas? Como lidar com ele? Primeira dica é, saiba viver a vida numa boa. Nós estávamos conversando antes do programa, né? Eu te contei uma história que é interessante, que uma vez eu dou aula na FGV até 10h30 da noite, cheguei em casa 15 para as 11, tinha que ministrar uma palestra no outro dia às 5 horas da manhã. Logo, eu pensei, bom, tenho das 11 horas até umas 3, 3h30 para dormir, porém, quando eu entro em casa, minha esposa vem com a minha filha de 1 ano e 2 meses e fala assim, olha, a sua filha está com sono, faça ela dormir porque eu também estou com sono. As mulheres têm um jeito único de resolver os problemas, né? Fácil, né? Fácil. Mas tudo bem, logo você é racional, fala assim, então tá, ela está com sono, faz ela dormir. Peguei ela no colo, comecei a balançar, só que eu descobri que uma criança de 1 ano e 2 meses, quando ela não está com sono, e você tenta fazer ela dormir, ela responde, como chorando. E aí eu descobri um remédio ótimo para fazer qualquer criança parar de chorar, galinha pintadinha. Você coloca ela na televisão, para de chorar na hora. E aí logo você faz associativo. Opa, televisão ligada, 11 horas da noite, já sei, apaga a luz, abaixa o volume da TV, encosta a cabecinha do ombro dela aqui e começa a fazer um carinho. Ela vai dormir. Qualquer adulto dormiria, menos a criança. A criança, ela ficou até as 2h30 escutando o popopó. 2h30 da manhã, ela olha para mim, abre um sorriso, deita no meu colo e dorme. Eu olho para o céu e falo, obrigado, Senhor. Entenda agora. Obrigado pelo quê? Tem gente que pensa, obrigado porque agora eu tenho 1 hora para dormir, então eu posso descansar. Não, obrigado pelo presente que eu ganhei.
de ter uma filha linda, maravilhosa, com sorriso no rosto, saudável, dormindo no meu colo. Eu posso ter dormido 1 hora nesse dia, mas a minha energia é como se eu tivesse dormindo 20 horas. O que é uma pessoa que não sabe levar a vida numa boa? É aquela pessoa estressada. Ela chega em casa, a esposa vem, fala, o filho é seu, ele está com sono, resolva. A pessoa começa a balançar, o filho começa a chorar, ele começa a balançar mais forte, o filho chora mais. Ele fala, peraí, o filho não é meu, o filho é nosso. É nosso. Ele vai até o quarto, acorda a esposa, olha, querida, pode levantar, porque o filho não é meu, o filho é nosso. Vamos, você vai me ajudar. Segura a história aí. A pessoa que não sabe viver a vida numa boa, olha como que ela faz. Ela tinha um problema enquanto a criança chorava. Ela, ao invés de se preocupar em resolver esse problema, ela acorda a sua esposa e aí, nesse momento, ela não tem um, mas ela tem 2 problemas. E o segundo é muito maior do que o primeiro. Então, a pessoa que não leva a vida numa boa, ela vai o quê? Aumentando o nível de estresse, vai aumentando o número de problemas na sua vida. E acaba atingindo as pessoas ao redor. As pessoas ao redor, sem dúvida. Seja família, amigo, colegas de trabalho, qualquer um. Como minimizar isso? Levar a vida numa boa, mas e que dicas você dá para levar essa vida numa boa? Seja feliz. Com esse mundo estressante ao nosso redor. Seja feliz, seja feliz. Eu gosto de falar assim, coisas ruins, todo mundo tem. Todo mundo tem. Isso é inegável. Todo mundo tem. Porém, coisas boas, todo mundo tem também. Então, é a história do copo enchido pela metade. Você pode olhar e falar assim, nossa, a água está acabando no meu copo. Como você pode falar assim, não, eu ainda tenho metade do copo. Depende do como você visualiza a sua vida. Não é fácil, porque eu sei que tem dias que você acorda mais estressado, tem dias que você acorda menos disposto, mas é exatamente nesses dias que você tem que colocar a sua alegria, a sua felicidade, as coisas boas que te acontecem acima de tudo. Acima de tudo, tá certo. E, Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre a Labor Fit, né? Ok. Queria que você falasse quantos anos no mercado, a que região vocês atendem, fala um pouquinho sobre ela. A Laborofit tem 24 anos no mercado, ela começou sendo uma academia, certo? E Uma academia comum. Uma academia comum, atendia o público aberto. Aberto. E isso há 24 anos atrás, né, abriu uma outra grande academia do lado da nossa academia e puxou toda a clientela para lá. E nisso, o presidente da empresa, o Carlos Eduardo, conhecido como Dado, ele falou assim, não, vamos fechar a academia e eu vou ganhar a vida levando qualidade de vida, alegria, atividade física para o ambiente de trabalho. Agora imagina isso há 24 anos atrás. Todo mundo ficou perplexo com Muita gente virou para ele e falou assim, Não você vai morrer de acreditou. fome, assim, né? Então, eu falo que ele não só teve sucesso, como ele expandiu esse sucesso para outras pessoas, certo? Porque hoje a gente tem uma gama de clientes, são mais de 70 clientes em todo o Brasil, são mais de 150 profissionais ligados com a gente, certo? E a gente tem não só a ginástica laboral, mas trabalhamos com outros serviços também, como Quick Massage, massagem corporativa. Isso, fala um pouquinho de cada serviço pra gente. Eu li um pouquinho no site, Ok. mas queria que você informasse nosso público. Ok, então a gente tem a ginástica laboral, que é a atividade física dentro do ambiente de trabalho. A massagem, então a gente tem a Quick Massage, massagem facial, a reflexologia. São vários tipos de massagem que a gente leva também para o ambiente de trabalho. As pessoas não precisam se deslocar até uma clínica, nada disso. Está lá do lado dela, certo? Vocês levam aparelhagem, equipamento, tudo o que precisa? Tudo. A gente monta toda a estrutura dentro do ambiente de trabalho. A gente tem os grupos de corrida, certo? Que hoje falar assim, que está em uma alta imensa em todo o mundo, não é só no Brasil, mas em todo o mundo. Porque correr, você não precisa de nada, só precisa de vontade. Exatamente. Certo? Nós temos também a fisioterapia, ergonomia, que aí o foco é muito mais aonde? Olhar no ambiente de trabalho, o que a gente pode melhorar o seu ambiente de trabalho. A ergonomia é isso? Isso, na sua bancada, sua mesa, certo? Para ver como que você pode trabalhar na postura mais adequada. Mais adequada. Por Isso. exemplo, a postura, a sua cadeira em relação à sua mesa. Altura, os ajustes necessários, tudo isso, certo? Fora isso, ainda temos também as academias corporativas, então a gente monta academias dentro de empresas. Aqui em Campinas mesmo nós temos uma academia na CPFL, certo? Uma academia bem bacana. Completa. Completa. Inclusive tem
depoimentos de funcionários de lá, colaboradores da CPFL, que quando entram na empresa e vão conhecer a academia, eles falam, nossa, eu jamais imaginava que uma empresa fosse ter uma academia como essa, tão grande quanto qualquer outra academia, certo? Uma estrutura excelente. E temos também o que nós chamamos de oficinas de esporte. Então, são aulas de basquete, aulas de vôlei, futebol, né, dentro das empresas. Algumas empresas têm o ginásio, têm a área disponível, outras empresas não. Eles fazem a locação de um espaço para que os funcionários possam deslocar até lá. E temos também o serviço de eventos corporativos. Então, a organização de CIPAT, semanas especiais como Semana de Saúde, Semana Movimento. Agora, em outubro, a gente está tendo o Outubro Rosa, né? Então, tem algumas semanas que a gente faz focado no câncer de mama. Okay? Aí tem ações específicas sobre isso dentro das empresas também. Isso, perfeito. Atingindo as mulheres e homens também, porque homens câncer também. de mama não é uma especificidade só da mulher, né? Não. O homem também tem. E quais são os profissionais, os tipos de profissionais envolvidos lá? Porque aí você tem fisioterapia, então, né, tem um fisioterapeuta, o que mais? A gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o profissional na área de administração, que cuida mais da parte burocrática da empresa, o financeiro, né, mas 95% dos nossos profissionais são profissionais da área de educação física, certo? Porque eu falo que a gente não trabalha com a doença, né? A pessoa que trabalha com a doença é justamente o fisioterapeuta, o médico, né? A gente trabalha com a saúde. Então a gente busca o quê? Estimular as pessoas a terem hábitos de vida mais saudáveis, um estilo de vida mais ativo, para que elas priorizem a sua qualidade de vida, e quem faz isso é o profissional de educação física também. E a Laborfit acaba atendendo a região de Campinas, atende aonde? Atendemos todo o Brasil. Todo o Brasil? Todo o Brasil. Inclusive, a minha história é interessante, que eu vim de Curitiba. E eu comecei a trabalhar na Laborfit há 16 anos atrás, lá em Curitiba. Né? E hoje estou aqui em Campinas, então a gente não só atende todo o Brasil, como damos chance de todas as pessoas no Brasil todo crescer, não somente aqui de Campinas. A nossa sede fica em Campinas, mas atende o Brasil todo. Atende o Brasil todo. Isso. E você também ministra palestra, né? Você é professor, tudo. Fala um pouquinho dessas suas palestras, são motivacionais, é isso? Isso. Hoje eu sou professor da FGV nas disciplinas de gestão de pessoas, gestão de projetos, marketing corporativo, liderança e inovação, né? E uma das coisas eu falo que eu mais gosto de fazer é ministrar palestras. Palestras focadas aonde? No motivação, certo? Palestras motivacionais relacionadas à gestão de vida, qualidade de vida, treinamento em equipe. Legal. E eu queria também que você deixasse suas considerações finais e uma dica motivacional aí para quem assiste a gente. Olha, a primeira coisa é o seguinte: busque alegrar quem está do seu lado. A vida, sozinho, você nunca será feliz. Você sempre será feliz com o próximo, certo? E a felicidade sua depende da felicidade do próximo também. Então, viva a vida com quem está do seu lado. E viver a vida é saber aproveitar todos os momentos. É muito fácil a gente reclamar da vida, é muito fácil a gente reclamar do governo que a gente tem, é muito fácil reclamar de tudo. Agora, você pode se tornar mais fácil você falar das coisas boas que a vida te oferece, que o país te oferece, que a cidade te oferece, que o mundo te oferece, certo? Isso depende de você, não depende de mais ninguém. Obrigada, Rodrigo. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. Obrigada. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Você pode continuar acompanhando nossa programação pelo canal 4 da NET ou pelo canal da TV Câmara no YouTube. Até breve.